Vamos ao vivo com Edna Maciel, que está a posta para trazer essas informações. Nós tivemos uma primeira etapa, essa já se encerrou, e hoje o governo abre a segunda etapa. Edna, quem serão os beneficiados? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Bom, Otávio, como você mesmo já informou, né, o Desenrola está nessa segunda parte, nessa segunda fase. Na primeira, destinada à faixa 2, já foi mesmo para as empresas, né? E aí, quem se cadastrou, quem conseguiu se cadastrar e quem se colocou para poder pagar sua dívida, e aí era até R$20 mil, muita gente conseguiu, né, entrar no programa Desenrola, que é um programa feito para que as pessoas realmente possam sair desse endividamento. Bem, agora nessa fase, já é a fase para quem está no CadÚnico, né? Já é uma nova fase. E nessa fase, para quem ganha até 2 salários mínimos, também pode se inscrever aí pelo site.gov.br. Mas existem algumas informações que quem está em casa nos vendo deve saber, né? Infelizmente, mais de 40% da população, segundo uma pesquisa que nós vamos divulgar agora na matéria, está endividado. Vamos ver então os detalhes nesse VT que nós preparamos para a nossa audiência. E se não encontrar alguém que não esteja incluído no mapa da inadimplência no país? Todas que tu imaginar eu tenho. Eu tenho um apartamento, ele é 62 mil, mas acho que eu já estou devendo 110. E dívidas menores, como água, luz, telefone? Tenho também, demais. Demais mesmo. Segundo os dados do mapa registrados em junho deste ano, mais de 43% da população está endividada, 71 milhões de brasileiros. Mas quem conseguiu sair da inadimplência sabe ou acaba descobrindo que só tem um jeito: planejamento financeiro. No momento, graças a Deus, não, né? Eu estou, em relação a isso aí, estou kit, né? E como é que o senhor faz para andar sempre em dia com as suas contas? Aí, nesse caso, tem que administrar o que ganha no mês, né? Você não pode ultrapassar mais do que 40%, né, da sua renda mensal. Um leilão com as empresas inscritas no Desenrola Brasil, informando o valor do desconto que estão dispostas a conceder aos devedores, dá início à nova fase do programa do governo federal para os endividados nesta semana, quando o credor inscrito deve informar o valor da dívida. Esta etapa é destinada para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, R$ 2.640, ou que estejam inscritas no CadÚnico, Cadastro de Programas Sociais do Governo Federal. Essa segunda etapa vai incluir aí leilões, né? Leilões onde aqueles credores conseguem, às vezes, participar do leilão, dado a grande chance de receber, principalmente da população, trazendo aí as bonificações que são necessárias. Através do leilão, o governo dá, né, através do FGO, que é o Fundo Garantidor de Operações, uma condição para que o credor faça o leilão, ou seja, consiga diminuir o máximo possível para receber aquela conta do credor. Entre as dívidas que poderão ser renegociadas estão a financeira e a de consumo, como água, luz, telefone e varejo. Os economistas chamam a atenção de que as dívidas não serão perdoadas, apenas há a possibilidade de renegociação. Os débitos podem ser pagos em até 60 parcelas. A taxa de juros é de 1,99% ao mês e a parcela mínima de R$ 50. O brasileiro, o consumidor, ele precisa, digamos assim, fazer um planejamento da sua vida financeira, para que não caia, principalmente nessas tentações de consumo, principalmente do cartão de crédito. Porque se você não pagar o cartão de crédito na sua rotatividade, aquele cartão de crédito chega a juros aí de quase 480% ao ano. Então é muito alto. Então aproveita essa situação desse programa do governo, do programa Desenrola, aproveita para fazer um recálculo, um replanejamento financeiro da sua vida, e aí você sim procure ter despesa de acordo com o seu planejamento financeiro. Esse programa Desenrola, na realidade, ele é fácil acesso, é só entrar na plataforma.gov.br e aí sim você se faz o cadastro e você participa da questão do renegociamento ou através dos leilões. Olha aí, para vocês terem uma ideia, nessa faixa 1 do programa, pretende beneficiar 32
32 milhões de pessoas, ou mais, né, até 32 e 500 milhões de pessoas, de consumidores que tenham, é lógico, o nome negativado. Bom, reafirmando aqui, só podem ser renegociadas as dívidas de até 5 mil, tá? Diferente da primeira etapa, que era de 20 mil. 5 mil representa aí 98% dos contratos, que somam 78 bilhões de reais, 78,9 bilhões de reais. Então, caso a adesão, não haja adesão suficiente, o limite de débitos individuais sobe para 20 mil. Como na primeira etapa nós falamos, aqui retificando e ratificando, mas a primeira etapa foi dirigida às instituições financeiras, né? E até 20 mil reais. Bom, essas negociações, todos esses detalhes, a confirmação desses dados, vocês podem conferir no gov.br. Então, se você também está endividado, precisa negociar e está dentro desse perfil que a gente falou, é isso, Otávio. É só ir lá no site, se informar e se inscrever. Edna, se eu tiver errado, você me corrige? À vontade. A primeira etapa foi para a CNPJ e esta segunda etapa instituições financeiras serão para os CPFs. Isso, e Essa aí, explicação. Nessa segunda etapa, quem ganha até 2 salários mínimos e quem está no CAD único pode sim tentar fazer essa negociação. A primeira foi com as instituições financeiras, as instituições bancárias, diretamente. Tem um detalhe importante, Edna, que é o período que essa dívida foi contraída, né? São dívidas de 2019 para cá. Exato, até o final do ano, né? Como a gente falou na matéria. Final do ano passado. Isso. Tem todos esses detalhes. Por isso, eu encontrei na rua, Otávio, com pessoas com várias dúvidas. E essas mesmo que você está pontuando também. Então, é bom que vá diretamente no site ou reveja depois nossa matéria aqui no portal odia.com. Esteja atento, a gente vai estar acompanhando para dar todas as informações, porque é importante, né? Afinal, infelizmente, muita gente está precisando fazer essa negociação. Edna Maciel, daqui a pouco você volta, nós vamos conversar ali, tomando um bom café. Isso. Você pode antecipar o que nós vamos conversar? Olha, existem muitas pautas que são chamadas pautas de costumes, né? Que vão ser votadas ou estão sendo votadas aí em nível federal. E algumas pautas bem polêmicas referente à questão do aborto, descriminalização de drogas. Então, nós temos aí pautas muito polêmicas, importantes, e vamos conversar sobre isso, abordando também a questão política naquele bate-papo com você, daqui a pouquinho. Regado a um bom café. Ah, uma delícia. Obrigado, minha amiga. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Edna Maciel. Obrigada. Edna Maciel, ao vivo, trazendo informações sobre o Desenrola Brasil. É simples, minha gente. Quem ganha até 2 salários mínimos e possuem dívidas que chegam até 5 mil reais poderão se inscrever nesta segunda etapa do Desenrola. É importante ficar atento aos critérios. Você que está no cadastro único do governo federal está dentro desses critérios também. Outro ponto a observar, a Edna destacou bem na reportagem. São dívidas contraídas de 2019 até dezembro do ano passado. Se você contraiu alguma dívida já em 2023, essa dívida ela é descartada, ela não entra dentro desse pacote de benefícios que o governo federal está lançando. Começa hoje, lá no nosso portal dia.com, você tem todos os detalhes, inclusive uma lista dos critérios, quem pode, quem não pode e quais são essas dívidas que entram no bojo dessa ajuda financeira, digamos assim, do governo federal, desse braço amigo do governo para você quitar suas dívidas. A gente sabe que muita gente fez algum tipo de compra, por exemplo, 2019 a gente ainda vivia pandemia de Covid-19, 2019, 20, 21 foram anos críticos. A gente sabe que muita gente contraiu alguma dívida na expectativa de pagar. Afinal de contas, principalmente os piauienses são os mais bem pagadores do Brasil. Agora, tem uma turma que se aproveita, não é? Não podemos descartar isso. Tem uma turma que se aproveita, compra sabendo que não tem condição de pagar e muitas vezes tem até condição, mas não paga por simples birra ou com cartão de crédito, com a instituição financeira. A gente tem que saber dividir. É difícil para o governo, claro, descobrir quem é caloteiro de carteirinha, comprou sabendo que não podia pagar, e quem comprou querendo pagar, pensando que iria pagar, mas no meio desse caminho ou ficou sem emprego,
ou teve o salário reduzido ou foi afetado pela pandemia da Covid-19. Programa importante, lá no portaldia.com você tem todos esses critérios.